Tem pessoas que ensinam sobre a confissão positiva para nós podermos escolher alguma coisa. Não, 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 não. Não é sobre isso que eu estou a falar, mas sobre declarar aquilo que a palavra diz a nosso respeito. Declarar por fé aquilo que Deus nos diz para fazer. Isso nós podemos e devemos fazer. Alô, 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 graça e paz do Senhor Jesus Cristo, o pastor Rick Pinto aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Desde já convido-te a fazer o que? Deixa o teu like, também inscreve-te se ainda não estás inscrito no canal e ativa o sininho para estar atento àquilo que o canal lançar. Nós iremos lançar alguns tipos de vídeos diferentes muito em breve, talvez na próxima semana já terá um novo tipo de vídeos aqui, com uma playlist nova. Nós já temos o alimento espiritual, o conhecimento ampliado e virá um novo modelo, então fica atento. Mas vamos ao texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, dos versículos 41 até ao 46. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado sobre a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Depois disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e foi assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te trave, não te detenha. Dentro em pouco os céus ficaram escuros, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual o cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Este texto fala do dia em que Elias orou e choveu sobre a terra de Israel. Já estava há 3 meses e meio sem chuva, graças à oração do próprio Elias. E depois nós temos neste capítulo o famoso desafio entre Elias e os profetas de Baal. E depois disso, os profetas de Baal saíram dali derrotados por Elias, na verdade pelo Senhor. E então Elias depois vai falar com Acabe e diz: vai festejar, porque a chuva descerá. E a verdade que eu entendo é que ao falarmos de abundante chuva, nós devemos perceber que não falamos apenas da chuva literal, mas também falamos sobre algo espiritual que fala de bênção na nossa vida. E de tempos em tempos o Senhor nos abençoa. Nós passamos pelas estações da vida, porque Ele, o Senhor, faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Isso está em Mateus 5. E eu entendo que a chuva vem, e eu gosto como começa o texto: já se ouve o ruído de abundante chuva. Talvez estejamos a passar por situação onde nós percebemos que vem aí uma grande chuva do Senhor. E até posso dizer que profeticamente naquilo que a igreja do Senhor por todo o mundo está para passar, vem aí uma abundante chuva do mover de Deus. Só que saindo dessa parte e ficando apenas na aplicação deste texto, eu entendo algumas lições com o profeta Elias que eu quero transmitir para nós, para podermos fazer o quê? Sermos abençoados com a abundante chuva que o Senhor derramará. E a primeira questão é declarar e crer pela fé que a chuva virá. A primeira coisa que Elias fez foi o quê? Declarar que a chuva ia cair sobre a terra. Antes mesmo de orar, Elias acreditou nisso. Elias tinha fé nessa questão. Por isso que ele virou-se para Acabe e disse: vai, come e bebe, porque eu já ouço o som de abundante chuva. Só que nesse momento, o que ele fez? Mandou o seu moço ir ver como estavam as coisas e não tinha nem sequer uma nuvem no céu. Então como é que ele ouvia o som de abundante chuva? Pela fé, na crença. E na crença, na fé, ele fez algo importantíssimo. Ele declarou a sua crença. A morte e a vida, a bênção e a maldição estão no poder da língua. Estão na palavra por nós proferida. Provérbios 18, 21. Ou seja, nós devemos aprender a fazer aquilo que Elias fez nesta situação. Qual foi? Ele creu naquilo que Deus poderia fazer e iria fazer. E ele assumiu e declarou. Nós muitas vezes, eu costumo dizer que nos sabotamos porque declaramos o contrário. Não estou a falar apenas de confissão positiva. Não, nada disso. Eu estou a falar sobre confessar a palavra de Deus.
Tem pessoas que ensinam sobre a confissão positiva para nós podermos escolher alguma coisa. Não. Não é sobre isso que eu estou a falar, mas sobre declarar aquilo que a palavra diz a nosso respeito. Declarar por fé aquilo que Deus nos diz para fazer. Isso nós podemos e devemos fazer. Então, na tua vida, como é que tu estás? Declara hoje. Já ouço o som de abundante chuva. Nessa área da tua vida, declara hoje. Por quê? Porque é assim que nós devemos fazer. Mas aprenda outra coisa com Elias. Elias declarou pela fé que ouvia o som de abundante chuva. E depois ele disse para Acabe, vai celebrar. Quando ele diz vai, come e bebe, ele disse o quê? Vai celebrar, celebra à vontade. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, Elias, o que ele fez? Ele foi orar. E eu entendo que há pessoas que, infelizmente, quando tem um propósito da parte de Deus, tem assim, querem buscar algo da parte de Deus, costumam fazer muito bem essa parte que eu disse sobre declarar, anunciar aos outros até, mas depois não oram. E ficam à espera que outros orem por eles. Não foi isso que Elias fez. Vamos declarar sim bênção uns aos outros, vamos anunciar os feitos futuros de Deus, que isso chama-se fé. Anunciar aquilo que Deus fez é testemunhar, anunciar o que Deus vai fazer muitas vezes é fé. E nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Mas Elias anunciou e foi orar. Enquanto Acabe celebrava, Elias foi orar. E nós devemos fazer isso. Ora, tens orado pela tua vida. Existem pessoas que oram muito pelos outros, mas e por ti? Claro que há pessoas que Deus já te levantar para orarem por ti, mas também ora pelas tuas situações, tuas circunstâncias. Declara em oração, mas também humilha-te. Humilhação, por quê? Porque Elias, enquanto ele orava, a Bíblia diz que ele colocou o seu rosto no chão, ali entre as suas pernas, ficou numa posição de total humilhação. Ou seja, nós podemos, diante das pessoas, ter uma postura firme. Deus é comigo, Deus tem feito, Deus fará. Mas quando chegamos diante da presença do Todo-Poderoso, vamos nos humilhar perante Ele e dizer, sim, Deus, eu declarei porque eu tenho fé em Ti, mas Tu és Deus em todo o tempo. E ainda que não faças, me agradarei de Ti. Mas te peço, Senhor, faz, por favor. Te peço, eu rogo-te. Isso é uma forma de nos humilharmos, reconhecendo que Ele é Deus. Então, pode dizer hoje, já ouço o som de abundante chuva, mas também declara em oração e humilhação. Ora e humilha-te diante dele, porque terás a abundante chuva na tua vida. Tem uma terceira lição que Elias passa para mim e que passa para nós, que ele não se abalou com as circunstâncias. Muitas vezes nós ficamos abalados com aquilo que nós vemos quando estamos a orar por algum propósito. A Bíblia diz que Elias mandou seu moço por 6 vezes ir lá fora e ver como estava o céu enquanto ele estava ali dentro a orar. E vinha o relatório: o céu está limpo, não se passa nada lá fora. E depois chegou uma 7ª vez onde houve um pequeno sinal. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem é o que se levanta neste momento. Eu parei para refletir numa nuvem do tamanho da mão de um homem. Se o céu está todo limpo e vemos uma nuvem do tamanho da mão de um homem, estamos a ver algo insignificante. Claro que como cristãos talvez passamos pela fase de cantar, eu vejo uma pequena nuvem, e isso é uma canção de fé, porque depois nós cantamos, faz chover. Mas porém, contudo, todavia, entretanto, na prática, quando nós vemos uma nuvem do tamanho da mão de um homem na nossa vida, na prática nós não entendemos isso como o princípio da bênção, mas nós entendemos como que nada está a acontecer, porque uma pequena nuvem num céu enorme, do tamanho da mão do homem, não diz que a chuva está a vir, diz que o calor continuará e a seca continuará. Só que Elias, a Bíblia diz que ele tomou uma atitude de perseverança, e não só de perseverança, a fé dele também esteve ali. Então ele levantou-se e disse assim, uau, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, a chuva está a chegar. Essa coisinha de nada que mudou, que não parece fazer sentido na tua vida, entenda, a chuva está a chegar. Por isso que ele foi e disse o que para Acabe? Prepara teu carro para que a chuva não te apanhe na rua. E ele correu depois mais que o carro de Acabe pelo poder de Deus. E agora uma quarta lição. Foi o que Elias disse a Acabe. Prepara-te, entra no teu carro para que a chuva não te detenha.
Lembram-se que eu disse no início do vídeo que a chuva e o sol vêm sobre bons e maus. Eu entendo que de tempos em tempos Deus nos traz essa chuva de bênçãos, Deus traz uma bênção, alivia a situação pesada. Só que muitas vezes não desfrutamos porque não nos preparamos. Este texto ensina-me também a preparar-me para a bênção de Deus, porque uma bênção que chega enquanto eu não estou preparado torna-se um grande problema. Uma cidade, ou um bairro, ou uma vila que não esteja preparada para a chuva, sofre com aquilo que chamamos de cheias, enchentes. Se eu recebo, por exemplo, a bênção de alguém pagar-me uma viagem, olha, está aqui dinheiro para esta viagem, a viagem é no dia X, por exemplo, daqui a 2 semanas, e eu chego em minha casa e não tenho passaporte, eu perdi aquela bênção, mas choveu na minha vida. Só que provocou uma enchente, porque vou ficar frustrado porque não consegui tratar do passaporte a tempo. Então, eu entendo que as bênçãos de Deus, elas vêm para trazer alegria, mas se eu não estou preparado, elas podem trazer o quê? Tristeza, decepção, morte na minha vida. Eu hoje já posso ouvir o som de abundante chuva. Então o que eu devo fazer? Preparar-me para receber a bênção do Senhor. Amém? Deixa eu orar contigo. Ajuda, meu Deus, a permanecer. Ajude-nos a permanecermos. Ajude-nos, Senhor, a termos fé. Ajude-nos, Senhor, a perseverarmos, ó Deus. E ajude-nos também a nos prepararmos para receber o Teu abençoar. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Aleluia. Então essa palavra que eu tinha para hoje. E versículo 45 diz o quê? Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Está chegando na tua vida. Então, prepara-te em nome de Jesus. Hoje, declara, ore, creia e prepare-se para essa chuva. Não esquece de comentar aquilo que o Senhor falou contigo. Partilha este vídeo com outros para que possam ser abençoados. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Compartilha e comenta.